noite, amigos e amigas. Mais uma vez, Elucidações Espíritas. Hoje, nós vamos falar com a professora Sandra Diniz. Ela que é expositora da cidade de Uberlândia, professora e com um tema muito importante. Esse tema é maravilhoso. O filho pródigo é o tema de hoje, para você gravar aí na sua casa e que você mandar para os seus amigos e vizinhos. E vamos agora para o mundo falar esse tema tão importante. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Maurinho. Boa tarde a todos. Esperemos que tenhamos uma tarde proveitosa estudando os ensinamentos de Jesus. Há pouco eu falava com o Maurinho que se a gente for definir Jesus, a melhor definição que eu acho é que ele é o grande professor. Aliás, ele é o único mestre, né? Nós todos somos meros professores. Com essa parábola do filho pródigo, eu quero discutir com os irmãos os caminhos evolutivos pelos quais o espírito passa. Todos nós, em algum momento, fomos criados ignorantes, simples, mas com uma possibilidade maravilhosa que a vida nos concedeu. A possibilidade de escolher. E nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Prova disso é que estamos no caminho reencarnatório há milênios. E ao longo desses milênios nós fomos cometendo os nossos erros, fomos nos arrependendo, fomos pedindo perdão, voltando para a casa do Pai. Então o filho pródigo, Jesus começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. Por que 2? Por que não 3, 4, 5, 10? Exatamente porque esses 2 filhos vão representar as 2 possibilidades de escolha evolutiva que nós temos. E não sem motivo, o filho mais novo e, portanto, mais rebeldinho, chegou para o pai e falou: pai, eu não quero receber minha herança quando o senhor morrer, não, eu quero receber minha herança agora. Se fosse um pai da terra, ele talvez fosse brigar com ele: olha, que é isso, meu filho, você quer receber antes? Porque o pai não perguntou nada. Fez a conta dos bens que ele tinha, dividiu entre os 2 filhos e entregou para o filho mais novo toda a herança dele, que rapidinho ele dispersou, igual os nossos filhos quando a gente dá muito dinheiro para eles. Gastou tudo e gastou, como diz a Bíblia, vivendo dissolutamente. Ou seja, com bebida, com jogo, com mulherada, com tudo aquilo que pode nos levar para um caminho ruim. A tal ponto ele chegou que ele precisou de arrumar um emprego de guardador de porcos. Era o emprego mais simples que havia. E ele se surpreendeu desejando comer a comida dos porcos. E nessa hora, a campainha apitou na mente dele. E ele falou: na casa do meu pai, os empregados têm comida farta. E eu estou aqui nessa situação. Aí ele faz uma coisa legal. E disse: eu vou me levantar e vou para o meu pai. E chegando lá eu vou dizer: pai, Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos teus empregados, um dos teus jornaleiros. Bom, aí nós já podemos parar. Quantas vezes nós temos os irmãos espirituais que, quando estão em situação de sofrimento, fazem milhões de promessas? Não, porque depois dessa doença eu vou servir na doutrina, eu vou ajudar os pobres, eu vou, e não passa daí. Fica só prometendo que vai melhorar. Mas ele fez uma coisa diferente. Primeiro ele fala: eu me levantarei e irei para o meu pai. Aí a Bíblia fala: e ele levantou e foi para o seu pai. Então ele não ficou na promessa vazia. Ele realmente havia sentido a necessidade de melhorar. E quando o pai viu ele de longe, o pai não esperou que ele acabasse de chegar. Já correu até ele, o abraçou e ele disse ao pai o que ele tinha falado que ia dizer:
Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Admita-me como um dos teus jornaleiros, quer dizer, um dos teus empregados. Aí vamos pensar que esse pai fosse nós, as mães, que adoramos cobrar as coisas dos filhos. Ele podia ter dado uma bronca nesse filho, falado: eu te falei, eu te avisei que você não devia receber esse dinheiro agora, que você ainda não tinha maturidade, eu te falei para não ir embora. Não, o verdadeiro pai não faz isso. O pai abraçou e falou: não precisa dizer mais nada, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e ressuscitou. Então, isso para a gente pensar uma coisa muito importante. Então, vamos pensar na nossa história pessoal. Cada um de nós foi criado como um filho desse grande Pai que é o Senhor Deus. E esse Pai nos permite a qualquer momento usufruir da nossa herança. E qual é a nossa herança? O caminho evolutivo. A nossa herança não é de dinheiro, não é de joias, não é de propriedades, porque o espírito não precisa de nada disso. Essas coisas são coisas da terra que na terra ficarão. Então, aí o que aconteceu? O pai em nenhum momento jogou nada na cara dele. E ao contrário, falou: olha, você estava morto e ressuscitou, estava doente e se curou. Isso é uma coisa interessante. Nós também tivemos o nosso momento de desperdiçar os nossos talentos. Se a lei de causa e efeito fosse aplicada na risca, nós não teríamos pernas, nem olho, nem boca, nós seríamos completamente catatônicos, porque todos os nossos recursos corporais nós já usamos mal, e para o mal e no mal. Então, é muito interessante que quando o pai fala aqui, que a distância da casa do pai, o afastamento da casa do pai é uma forma de morte. E é uma doença da alma. Então, aí o pai, naquela alegria, fazendo a festa para comemorar, aí vem o outro filho, o filho bom, o filho que nunca se afastou do pai, que nunca o desobedeceu, o filho que fez tudo o que era esperado dele. Quando esse filho chegou e viu aquele burburinho da festa, ele falou: que é isso? Ah, não, é que o senhor tem um irmão e esse irmão tinha ido embora e ele voltou hoje para casa. E o seu pai está feliz demais e deu essa festa para comemorar com ele. Aí, esse filho, que era o filho bom, entre aspas, mostrou que ele não era tão bom assim. Ele teve aquele acesso de ciúme, ficou muito zangado e chegou para o pai e falou: eu sempre fiz o que o senhor pediu, eu sempre cumpri as suas determinações, eu trabalho com o senhor desde a minha mocidade e o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora este que chegou, que destruiu tudo que o senhor deu para ele, usando os piores vícios, o senhor faz uma festa quando ele chega? Aí o pai fala uma frase que eu já falei zilhões de vezes para os meus filhos, que quem tem 2, 3, 4 filhos sabe que o que você faz para um, o outro não pode saber, né? Então ele falou: meu filho amado, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu, mas o teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e ressuscitou, venha comigo comemorar. Aí a parábola termina aí, não fala se ele foi, se ele acabou fazendo as pazes com o irmão, porque não precisava. O que Jesus queria mostrar era isso. Então, voltamos, nós temos 2 tipos de caminho que o Espírito pode seguir. Ele pode ser como esse filho primeiro, que sempre cumpre a vontade de Deus, que sempre faz o que é esperado dele na fase evolutiva em que ele está. Esses espíritos, eles vão mais depressa. Eles seguem
É como aquela criança que do jardim passa para o pré, do pré vai para o primário, do fundamental vai para o colegial, vai para a faculdade, faz tudo o que é necessário. E ele vai, quando ele tiver 30 anos, ele já tem uma vida montada. Ele já tem os seus bens, já tem o seu trabalho, já formou sua família, enquanto o outro que vai seguir o caminho da vida. Todo mundo pensa que pródigo é filho fujão, não é. Pródigo é gastador. É o filho que gastou tudo que a ele foi dado. E em muitas encarnações nós fizemos isso. Nós viemos com bens materiais, aquela época da França, da Inglaterra, da corte, que trabalhar era uma coisa proibida para a nobreza. Quem trabalhava eram os pobres. Aí eles ficavam fazendo o quê o dia inteiro? Fofoca, namoricos, brigas, criando problemas para eles e para os filhos. Então esse filho pródigo representa esse caminho evolutivo mais longo, daquele filho que começa a estudar e para, daí a 5 anos volta, para de novo. Esses primeiros que fazem a vontade de Deus, eles não precisam de viver num mundo de provas e de expiações. Porque o mundo de provas e de expiações é uma escola e uma prisão. Eles não precisam disso, eles seguem o seu caminho e vão adquirindo a sua luz e vão adquirindo a sua evolução sem precisar da grande enfermeira que é a dor. Agora, os que seguem o caminho do filho caçula, eles vão demorar mais. É o nosso caso. Para mim é uma tristeza quando alguém chega perto de outra pessoa e fala assim: você viveu no Egito. O Egito são 5.000 anos antes de Cristo. Mais 2 de depois de Cristo, 7.000 anos. E a pessoa não evoluiu nada. Está longe ainda. Ela e nós. Nós também, mesmo nós espíritas que achamos que vai ter um tapetinho vermelho estendido para nós, não vai não. Porque nós temos mais conhecimento e por isso mesmo mais responsabilidade. Então nós não queremos de jeito nenhum perder as bênçãos da casa do Pai. Mas para ter esse direito, nós temos que tomar decisões em nossa vida. Muita gente pensa assim: nossa, que coisa boa, eu nasci num lar espírita. E realmente é maravilhoso ter nascido num lar espírita, mas é uma responsabilidade também. E às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa, mas não está. A gente, ao contrário, está desperdiçando os bens que o Senhor nos concedeu. Quer perguntar alguma coisa, Mauro? Gente, por falar nisso, eu quero convidar todos que nos acompanham para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, Núcleo Social Jesus de Nazaré. Entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Você pode ser um voluntário dessa entidade, fazendo visita, levando alimentos, levando objetos. Seja um nosso doador. A clínica precisa muito de todos nós. Você pode marcar visita pelo telefone 3235-8010. Gente, nós te aguardamos. Muito bem, professora Sandra Diniz. Não acabou não. Então, só pensar o seguinte: eu acho que nós, os espíritas, estamos naquela fase em que o filho se levantou e estamos indo de volta para a casa do Pai. Estamos hoje como trabalhadores, mas ele não nos desprezou. Mas só que ele não poder. Nós já falhamos tantas vezes, porque esse filho pródigo falhou uma vez. Levantou-se e voltou para a casa do Pai. Mas nós, os que estamos na Terra, já erramos muitas vezes. E esses erros que nós cometemos, todos têm que ser reparados. Essas nossas escolhas ruins têm que ser refeitas. Então, que Deus nos ajude a permanecer nesse caminho da casa do Pai. Bom, muito bem. A parábola do filho pródigo, ele é um leque, é um ensinamento profundo, né, que Jesus deixou para nós. Professora,
um irmão, dois irmãos, né? Um sai, acaba tudo que tinha que o pai deu, você relatou aí para nós, depois retorna para casa. Aí o filho ficou com ele, fica com ciúme. Isso é normal, comum na família da gente. Nossa, na casa da gente é toda hora. Um filho tem ciúme um do outro. Nossa. Acha que o pai ou a mãe gosta mais do outro, e fica aquela ciumeira. Você só gosta dele. Dedica mais. Pra ele. Eu custei entender isso aí. Porque a gente, 6 irmãos, né? Sempre tem aquele. Você é o caçula? Não sou caçula. Não sou caçula. Aí ficava assim. Deu mais coisa pro irmão, por quê? Aí minha mãe sempre, ela não conseguia transmitir direito. Com a chegada da doutrina espírita, né, na minha vida, aos 15 anos, 16 anos, eu fui entendendo. Os pais e a mãe dedicam mais naqueles que têm mais dificuldade. Isso, é os que mais se preocupam. Que dão trabalho, porque aí eu entendi, gente, a dedicação deles era no meu irmão, porque ele estava muito trabalho, né? Então ele tinha trazer para o caminho, não deixar ele seguir caminhos errôneos, aquela coisa. Então ele focava mais. Só depois de eu chegar no movimento espírita, mocidade espírita, que eu consegui entender a situação. Eu não entendi porque que meu pai dava muito mais a minha mãe, e a gente chegava e falava assim, mas não está demais, não? O que está acontecendo, hein? Por que só para ele? Você imagina lá em casa que cada um veio de uma família, né? Meus meninos são adotados, então cada um tem uma história pregressa, uma história de vida. E é uma ciumeira, que se eu der um copo d'água para um, fala assim, para ele você deu com gás, né? Mas filho, você não gosta de dar com gás, mas você não me ofereceu. Então os filhos têm aquele ciúme, mas é uma fase evolutiva também que a gente vai passar. E a resposta do pai é linda, né? Meu filho amado, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Então você está brigando por causa de quê? Né? E eu acho interessante Jesus ter parado aí. Ele não completou a parábola, porque eu acho que ele deixou para a gente completar. Será que esse filho tomou jeito mesmo? Ou será que depois da festa ele vai acabar voltando a recair? Será que o irmão concordou e fez as pazes com ele? Será que a partir daí tudo deu certo? Só o conhecimento espírita para a gente saber. Professor, eu acredito que os pais, sendo religiosos, têm mais habilidade para cuidar das situações, ou não? É comum ter religião. Porque meu pai e minha mãe foram muito religiosos. Eu percebi que eles conseguiam contornar, né, essas situações entre nós, irmãos, e um filho que muitas vezes ouve, mas não faz, né? Eu sempre compreendo meu pai, mas ele ouve, que meu pai falava que eu era diferente, porque eu questionava muito. Tipo assim, eu questiono, mas ouço você e faço um questionamento para a gente acertar. Ele abaixa a cabeça e não faz nada. Faz tudo errado. Eu falei assim, ele é muito esperto. Você acha que ele está te obedecendo? Não está obedecendo. Não, era aquela ciumeira, né? Assim, eu questiono, eu falo, quero buscar um diário para você entender. Agora não, ele fica caladinho. Seu filho, ele fica calado. Eu falo, ele não responde. Você fica respondendo. Então, assim, eu acho que a parte religiosa dos pais é muito importante. Você acha que não tem nada a ver? Olha, lá em casa houve uma época, quando eles estavam adolescentes, porque hoje os meus filhinhos, um tem 42, o outro 41, o caçulinha 33 e o Cris 36, mas é uma eterna criança. E aí, hoje eles são diferentes. Por exemplo, meu filho mais velho não vai ao centro, mas vive me pedindo para rezar para ele. O segundo agora pediu, mãe, eu quero ir com você ao centro, ele vai comigo. Eu vejo que ele está procurando alguma coisa. E o caçulinha ainda está na fase do filho lá, ir dor para festa, fazer dor de farra, mas é um menino muito bom. Agora, o que a gente não pode esquecer é que, primeiro, se Deus deu a gente 10 filhos, nenhum é igual ao outro. Não é igual. Nenhum é igual ao outro. E nenhum tem o mesmo tipo de prova que o outro. E isso se manifesta nas mínimas coisas. Quando meus 2 filhos, hoje casados, eram solteiros, eles dividiam um guarda-roupa. A parte do Fabrício era organizada por cores, tudo no lugar, as caixinhas para pôr tudo. A do Kiko caía em cima da gente quando a gente abria a porta.
Hoje o Kiko mora só, ele se separou da esposa, mas não voltou para casa, e a casa dele é arrumadinha. Então a gente pensa que eles não estão ouvindo, mas eles estão. E eu acho que o pai e a mãe não podem desistir nunca. Também. E eu acho que a grande lição da parábola aqui é: não jogue as coisas na cara dos filhos. Isso é uma forma de perder o filho. Ah, porque eu me mato trabalhando para te criar. Isso é obrigação de pai e mãe. Ele não tem que ter uma gratidão extra por nós, mas eles têm, né? O carinho que os filhos têm. Eu vi no Discovery uma coisa, um documentário sobre os pinguins. Então tem uma época que os pinguins sobem e vão lá para a Patagônia para reproduzir. E ali eles ficam até o final do verão. Final do verão, depois vem o outono, que é tempo de vento, mar bravio. E um pinguim especial, ele já estava na adolescência de pinguins e já estava na hora de ele ir embora. E a mãe foi com ele até a beira, mas o mar lá embaixo estava muito forte e ele não queria descer. A mãe não teve dúvida, empurrou ele. E aí o repórter falou assim: e ela nunca mais o verá. Falei: meu Deus, que bom que eu não sou uma pinguinha, porque eu não ia conseguir empurrar meu filho para o abismo de jeito nenhum. Então, essa relação do pai, desse pai com os filhos, é uma relação de todos nós. E a gente lembrar os nossos filhos que o amor do pai é o mesmo, mas é o que seu pai dizia: a gente preocupa mais com o que precisa mais. Porque a gente pensa: não, o Fabrício é forte, ele se vira. Não, o Kiko é organizado, ele se vira. Mas e o Cris? O Cris, eu preciso cuidar dele. Então, aí aparece para outras pessoas que a gente gosta mais de um filho. Não há dúvida que existem as afinidades espirituais. Mas o pai e a mãe sempre gostam dos filhos. Só que tem que ter a sabedoria de gostar de cada um de acordo com a sua característica, com a sua necessidade. Gente, retornaremos na próxima semana. Fique com Deus e um forte abraço a todos.